Olá, boa noite a todos. Eu sou Assuero Braz. Bem-vindo à live da Abas. Você sabe que todos os meses nós nos reunimos aqui na última quarta-feira do mês, sempre com o objetivo de trazer temas relevantes na área de cidadania, ação social e educação. Esse é o nosso objetivo, de cooperar com você, melhorar o seu conhecimento, te dar a oportunidade de tirar as suas dúvidas, os seus questionamentos sobre os temas que são atuais. Nós estamos finalizando o mês de novembro, hoje é o último dia do mês, dia 30 de novembro do ano de 2022, e o mês de novembro ele é chamado de Novembro Azul, e é um mês dedicado para a prevenção e combate ao câncer de próstata. Então hoje nós estamos bem direcionados para a ala masculina, né? Mas o conhecimento é geral, então todos que estão participando com certeza vão enriquecer o seu conhecimento. Então, aproveitando a relevância desse tema, hoje nós falaremos sobre o autocuidado do homem. Eu sou homem, então eu queria falar um pouquinho de mim. Normalmente a gente não se preocupa muito conosco, né? A gente se preocupa com a esposa, quem é casado, preocupa com os filhos, com os pais. A gente fica meio em segundo plano, mas hoje nós vamos nos colocar em primeiro plano e a gente vai falar então sobre o autocuidado do homem. Bom, para que a gente possa falar sobre isso, a gente precisa de ter alguém qualificado que possa responder as nossas perguntas e os nossos questionamentos. Então, por esse motivo, nós convidamos o Dr. Natan Andrade. Ele é médico urologista, ele é cirurgião com atuação em diversos hospitais aqui em Belo Horizonte, Contagem e Betim. Dr. Natan, seja muito bem-vindo à live mensal da Abas. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês aqui da Abas, né? Espero que eu possa contribuir e ajudar ao homem, né, de forma geral, acaba sendo a minha missão, né? Ajudar o homem a se conhecer e se cuidar melhor. Doutor Natan, a primeira coisa que nós fazemos aqui na Abas, quando a gente começa a live, é dar um presente para o nosso convidado. Mas eu acho que o presente já foi te dado, não já? Já deram aí um presente para o senhor? Já deram. Já deram? Então, mostra ele aqui para nós. Hoje está muito quente aqui no estúdio e a gente deu uma adiantada. Então, já entregamos para o nosso convidado, o doutor Natan, a caneca da Abas, né? Tem aí eu vou fazer igual o Jô Soares fazia antigamente. Não vou falar o que tem dentro, não. Mas é alguma coisa muito gostosa. Então, nós entregamos para ele já o nosso presente, né? A nossa caneca, e o objetivo dela é incentivar as pessoas a investir em pessoas. Na realidade, é o que a Abas tem feito durante 62 anos de fundação que nós temos, que é investir em pessoas. E nós, então, nos últimos tempos, temos incentivado as pessoas a investirem também em pessoas. Bom, nós vamos começar, o tema hoje é muito relevante, e eu tenho certeza que o Dr. Natan tem muitas coisas boas para trazer para nós, muitas informações relevantes. Então eu vou começar já com a primeira pergunta. Dr. Natan, o que é o Novembro Azul e quais os principais fatores determinantes do câncer de próstata? O mês de novembro, lembrando, ele é voltado para o Novembro Azul, que é a prevenção do câncer de próstata. Então, por favor, quais são os fatores determinantes do câncer de próstata? Fala para nós, por favor, os principais fatores. O Novembro Azul é uma ação de vários países, né? Uma ação que contempla todos os continentes e tem uma quantidade muito grande de países que fazem essa ação. Essa ação, ela tem como objetivo englobar principalmente o câncer de próstata para os homens, mas também de lembrar a saúde do homem de forma ampla. Então, quando você fala do Novembro Azul, fica mais fácil de memorizar pelo câncer de próstata. Mas o objetivo é não só o câncer de próstata, mas lembrar o homem que ele tem saúde e que ele tem que cuidar da sua saúde. Então o câncer de próstata no Novembro Azul é só mais um detalhe, né? É parte de um conjunto. É um gatilho. Ok. Porque o câncer de próstata ele é muito relevante. Ele é o segundo câncer que mais mata homens no mundo. Uau. Entendeu? Então, dessa forma, você tendo um mote tão forte,
você tem também a possibilidade de ver outras características da saúde do homem. Então, o Novembro Azul serve como essa iniciativa internacional que tem esse objetivo. Quanto aos fatores determinantes do câncer de próstata, são 3. Doutor, eu vou fazer um pedido para o senhor. Chega um pouco mais próximo. Vamos dar uma regulada no microfone aí, que o pessoal está mandando mensagem falando que está baixo aqui. E isso é bom porque é sinal de que o pessoal está ouvindo e quer entender bem. Tá bom aí, Volmer? Como é que tá aí tá bom o microfone dele? Ok, vamos lá então, vamos lá. Então, são 3 grandes fatores que determinam o câncer de próstata. Primeiro, o fator familiar. Então, se você tem familiares que têm câncer de próstata, é mais importante. Tanto que os exames de prevenção, eles se tornam mais precoces, eles são mais cedos nesse caso, né? Segundo fator, idade. Então, a partir de 40 anos, o homem tem que ter o seu cuidado, porque a sua próstata se modifica a partir dos 40 anos. Então, quanto maior a idade, maior o risco, né? Então, você tem 2 fatores bem definidos, né? Você tem a idade, você tem a condição familiar, tá certo? E você tem outras condições gerais, mas essas 2 disparadas são as principais. Então, o que acontece? Tendo conhecimento dessas 2 características, você já está muito à frente. Já dá uma adiantada. Já dá uma adiantada boa. A terceira característica, que é uma característica mais geral, que no Brasil a gente não considera tanto, é a etnia. Então, pessoas de pele morena, homens negros, né, eles têm maior probabilidade de terem câncer de próstata. Maior de ter? De ter câncer de próstata. Meu Deus, meu Deus, deixa eu coçar a minha cabeça aqui. Eu sou moreninho. Só que no Brasil, devido à nossa herança de povos, isso tem menos força, entendeu? Okay. Então, é claro que os negros de famílias, de pessoas negras, claro, é mais forte. Mas você vai ter pessoas morenas no Brasil a todo instante. Sim. Então, isso também deve ser considerado. Então, os 3 fatores, só relembrando, né? A etnia, a idade, tá? E o fator familiar. Então, isso são os 3 grandes determinantes do câncer de próstata. E a partir daí, tanto a investigação inicial e o objetivo de pegá-lo precocemente sempre tem esses 3 fatores em mente. Tá bom? Ok. Então, ok, o senhor falou, deu 3 fatores principais, determinantes, né? Complementa para nós, por que o câncer de próstata acontece? O que além desses fatores, ocorre para que ele possa ocorrer? E nesse índice tão grande aí, né, que uma boa parte dos homens, né? Acho que é o segundo fator, né? É o segundo grande o segundo câncer. grande Ele só perde para os cânceres de pele, né? É o câncer que mais tem, é o segundo câncer que tem maior incidência, né? A mortalidade diminuiu absurdamente por causa do tratamento, mas é o segundo maior. O que acontece? Como é que funciona como é que funciona o câncer, né? De forma geral, os tecidos do corpo humano, eles vão se alterando, eles vão se reconstruindo. Então, por exemplo, a musculatura do homem e do ser humano, ela é totalmente nova em 3 meses. Então, você tem você tem 100% dos seus músculos refeitos em 90 dias. Uau. Então, o que acontece? A gente chama isso de turnover. Esse turnover celular, esse é um turnover muito observado pelo próprio corpo. Ele se constitui dessa forma. Então, o que acontece? Quando células são reproduzidas de forma defeituosa, o corpo desmancha essas células. Isso é um processo de apoptose, a própria célula morre. Então, o que acontece? Com o passar da idade, com o passar do tempo, essa precisão em retirar essas células defeituosas vai diminuindo. Diariamente, no corpo de todas as pessoas, tem uma quantidade de 100 a 300 mil células geradoras de câncer. Uau!
que o próprio corpo desmancha. Ele mesmo elimina. Assim. Ele mesmo elimina, porque ele reconhece o erro constitutivo celular. Então, o que acontece? Quando a pessoa vai envelhecendo, essa precisão ela vai diminuindo. Então, a probabilidade da pessoa ter câncer aumenta. Então, se você... Aí entra o primeiro fator, idade. Um segundo fator, familiarmente, você vai ter isso na constituição da família, você vai ter a pessoa com aquela expressão genética. E essa expressão genética vai fortalecer ou não essa precisão de correção celular. Então, é o segundo fator. Então, se na sua família você já tem isso previamente, já, digamos assim, programado no DNA, né? Então, o seu risco aumenta. E aí, fez-se a observação que determinadas etnias têm isso. Então, a célula, quando ela constitui-se uma célula cancerosa, ela começa a multiplicar como todas as outras. E ela faz isso de forma desordenada, né? Exatamente. Ela faz de forma desordenada. Ela faz isso com uma duração. Toda célula tem uma duração específica. Uma duração que pode ser muito maior do que uma célula comum. Tá? E ela faz isso né? Você não vai ter meninos muito mais doentes do que meninas. Porque o cuidado pediátrico é semelhante para os dois. Então, por quê? Porque já é implantado o cuidado pediátrico para os dois. Na adolescência, né, no fim da infância e na adolescência, esse cuidado se perde. As meninas vão se encontrar lá com o seu ginecologista, levadas pela mãe, mais cedo. Tem um cuidado para as meninas. Mas para os adolescentes, para os meninos, não tem. Não tem um direcionamento. Não tem uma política pública que eu conheça para isso. Se a gente tivesse uma política pública nesse ponto, seria muito interessante. Seria muito interessante. E aí o que acontece? As meninas, como elas amadurecem mais cedo, né, do ponto de vista fisiológico, elas já tendo esse cuidado, isso perpetua. E nos meninos não. Isso faz uma diferença absurda. A média brasileira é de 8 anos de diferença entre o falecimento de um homem para uma mulher. Então, o homem vive, em média, o último número era 74 anos no Brasil. Subiu bem. Subiu bem. Então, chega a 74 anos. A mulher vai para 82. Ela chega, dependendo da região do país, claro. Sim. De modo geral, né? Na média. Então, 82 anos. Então, onde estão esses 8 anos? Esses 8 anos estão no cuidado precoce estabelecido para a mulher. Uau. Então, ela já guarda esse cuidado consigo e, dessa forma, ela evolui positivamente, ganhando 8 anos de vida. Uau. Vamos considerar 8 anos de vida, dá para ver o bisneto, o neto, dá para ver tudo que o homem não viu. Né? Talvez no princípio da vida a gente não vê muita diferença. Mas do meio para o final da vida a gente consegue perceber isso com muita clareza. Muita clareza. A diferença desse prazo, nesse tempo. E não só isso, a qualidade final é maior. Então a qualidade de vida final feminina tende a ser maior do que a qualidade final de vida masculina. Então você fala assim, vive 8 anos a mais, mas vive na cama. Não, a mulher vive 8 anos a mais e vive melhor. Os homens com a mesma idade estão pior. Tanto que é muito comum você ver nos ambulatórios e tudo mais, a vozinha bem levando o marido mal. Isso é verdade. Eu observei, tenho observado isso. A vozinha está bem levando o marido mal, entendeu? Por quê? Porque não só ela vai viver mais, mas como ela se cuidou e mantém o cuidado, ela ainda tem mais qualidade de vida. Entendeu? Uau. Isso aí. Então, acho que vamos mandar uma meia dúzia de WhatsApps ou de e-mails lá para o Ministério da Saúde e pedir que alguém atende para isso, né? Porque possivelmente isso não tenha ocorrido ainda, para que os homens tenham essa oportunidade desde melhor. Cedo. Desde cedo, é verdade. Doutor, quando a gente dá uma olhada lá nas mídias sociais do senhor,
a gente observa que o senhor fala muito sobre alimentação e controle de peso. Duas coisas que eu estou precisando fazer. Controlar a alimentação para baixar o meu peso. Eu queria saber do senhor em que esses dois pontos, né, alimentação e perda de peso, se pode relacionar ou se relaciona com o câncer de próstata. E aí eu pergunto, o câncer de próstata é uma doença da modernidade? Isso tá agora que apareceu? Ou isso aí já é de idos passados? Então, fala para mim sobre essa ligação que o senhor faz, né, se é que tem alguma ligação sobre a alimentação e também a perda de peso com o câncer de próstata. A alimentação é determinante em qualquer tipo de câncer. Isso é importante dizer. De forma geral, no câncer de próstata não existe um alimento específico gerador. Mas os alimentos que de forma geral que aumentam a possibilidade de câncer, eles também funcionam para a próstata. Tá? Agora, o que acontece com a alimentação de forma geral e a atividade física para o homem, né? Então, de interessante para o homem, eu poderia falar do ponto de vista geral, mas falando para o homem, tem alguns problemas que o homem passa a ter a partir dos 40 anos que estão totalmente ligados à alimentação e atividade física. Então, o que acontece? Homens que têm sobrepeso ou obesidade têm um risco muito maior de desenvolver disfunção erétil. Muito maior. Homens que têm diabetes, nem se fala. O diabetes é definidor de disfunção erétil, por exemplo. E atrapalha também, e gera também problemas de ejaculação. Outros problemas, dislipidemia, ou colesterol alto e triglicérides alto. Isso também é gerador de disfunção erétil. Então, o que acontece? Esses distúrbios alimentares, essas doenças, mais a forma de se alimentar, determinam muito da sua capacidade erétil, da sua capacidade sexual e da sua saúde posterior. Então, muitas vezes chega no consultório uma pessoa com disfunção erétil, eu peço os exames e olho, e aí eu tenho que mandar a pessoa para o cardiologista. Não porque as drogas de disfunção erétil são todas muito seguras, elas não geram problemas cardíacos, tá? Isso já é um mito que tem que cair. Eu tenho que mandar para o cardiologista primeiro, porque ele já tem uma alteração de triglicéridos e colesterol tão alta, né, que faz com que a bomba cardíaca funcione mal e por isso o pênis funciona mal. Se a pessoa está tendo disfunção erétil, é bom fazer a investigação cardíaca e vice-versa. Isso é interessante. Então, se você tem uma pessoa que tem um problema cardiovascular, tem que olhar a função erétil dele. Isso do ponto de vista do urologista, você já olha a função erétil dele. Então, a alimentação, ela é definidora disso. Quanto à atividade física, uma coisa bem masculina que está em voga hoje é a testosterona. Um dos grandes fixadores e estimuladores da geração de testosterona no homem é a atividade física, mas atividade física que precise de carga. Então, por exemplo, fala assim, eu faço caminhadinha. Não. Então, ok, caminhadinha vai ter uma resposta cardiovascular. Mas gerador de testosterona é carga. Então, por exemplo, se o cara faz academia, ele é mais gerador de testosterona do que quem caminha? Do que quem caminha. Olha, eu não sabia disso. Porque... todo mundo pensa, assim, exercício físico. Dá uma caminhada que resolve. Não. Boa, mas não é suficiente. Não resolve. Ajuda na condição cardiovascular, mas não aumenta a quantidade de massa magra. A massa magra é o grande X da testosterona nesses casos. Então, por exemplo, até os exercícios, da forma como a academia monta os exercícios, já define como você vai olhar a função erétil. Então, por exemplo, às vezes um paciente vem para mim e eu falo, olha, você vai para a academia e tal, etc. E os exercícios que você vai fazer primordialmente são agachamento, leg press, etc. Já mando escrito para o educador físico dele. Por quê? Porque eu quero que ele gere testosterona e fixe a testosterona. Então, já defino. Outra coisa é que muitas pessoas têm problemas com disfunção erétil e
você trata, a pessoa melhora da disfunção erétil, mas ela não tem cardio para fazer sexo. Então você precisa a gente considera 4 METs, né? Como se fossem 4 lances de escada subidos rapidamente e descidos. Isso a gente chama de MET. Você precisaria de 4 METs para ter uma atividade sexual aceitável, de 3 a 4. Então, se a pessoa toma o remédio, ela tem ereção, mas ela não tem essa capacidade, ela também não vai ter bom desempenho sexual. Então, no começo, e com muitos idosos, lá no início das drogas, lá do sildenafila, do Viagra e tudo mais, as pessoas tomavam o Viagra, mas não tinham capacidade de fazer sexo, entendeu? Aí infartavam. Exigiam mais da bomba cardíaca. Porque o sexo exige da bomba cardíaca. Então, a atividade física mais a alimentação são determinantes da qualidade de amadurecimento masculino. Eu falei esses 2 exemplos que são muito masculinos, mas poderia falar outros femininos também, mas é muito determinante, né? E aquelas pessoas que também fumam, bebem, aí nem entra no mérito, né? Nem entra na conta, porque o fumante ele tem aumento de risco de câncer de próstata, de todos os cânceres, né? Um ou outro que é exceção, mas é um grande aumentador. E as pessoas que comem muitos defumados, etc., também têm aumento disso. Então, são alimentos que, pela quantidade de substâncias adicionadas, elas têm substâncias que, ao serem ingeridas em grande quantidade, ou seja, de tempos em tempos, né, mantido, elas aumentam o risco e deprimem a função masculina, né? E é isso, a alimentação e exercício físico é totalmente definidor. E assim, fica a mensagem, né? Caminhadinha é muito bom, mas só ela não resolve. Precisa ter mais algum... Você precisa ter carga. Algum complemento aí. Tem que ter complemento, tem que ter carga. Hoje em dia, os últimos estudos mostram que o elixir, né, digamos assim, o elixir da juventude é musculação. As pessoas que fazem musculação ou exercício com carga, não só musculação, mas toda atividade que exerça carga e aumente a massa magra, elas têm uma capacidade, elas têm um nível de mortalidade menor. Elas têm mais anos de vida. E isso, posso citar 2 exemplos muito claros e muito interessantes. Por exemplo, elas quebram menos os ossos. Ao cair, um idoso que faz atividade física e tem massa magra, ao cair ele quebra menos. Não sabia. Quebra menos. Por 2 motivos. Porque a osteossíntese dele está mais ativada, né? Porque ele faz atividade física. Os níveis de osteoporose reduzem, né? Então, quando a pessoa já chegou à doença de osteoporose, ela tem que fazer um tratamento para poder melhorar. Mas a pessoa que não tem, ela mantém a síntese óssea funcionando. O músculo serve não só como fixador e firmador, mas serve também como acolchoamento. E outra coisa, o músculo, ele guarda em si muito da energia da pessoa, digamos assim. Ele guarda... Então, se o corpo precisa de energia, ele busca no músculo, quando ele não acha em outras fontes. Então, essa atividade física, ela é protetora até o fim da vida da pessoa. Então, é importante. A dieta e a atividade física são essenciais. Tá? Interessante. O senhor comentou, assim, meu conceito eu acho que está meio equivocado, porque normalmente a gente escuta. Mês de novembro, novembro azul, câncer de próstata. Ok. Só que o senhor disse que o câncer de próstata é apenas um dos cuidados que se tem no novembro azul. Então eu já tive um entendimento melhor, porque eu achei que o novembro azul era só a prevenção do câncer de próstata. Então, ou seja, novembro azul é o mês do cuidado masculino, né? Como tem o mês do cuidado feminino, então seria no mês de novembro. E o senhor citou que além do câncer de próstata, também a diabetes. O senhor fez uma referência sobre a diabetes. Eu queria trazer a diabetes aqui para essa nossa conversa, porque, pelo que eu entendi o senhor falando, né?
os dois estão caminhando meio juntos, né? Fala um pouquinho para nós sobre isso, por favor. Explica aí um pouco sobre mais. Diabetes? Sobre a diabetes. E os outros cuidados. Fala um pouco mais da influência dela no câncer de próstata, aí, por favor. E no cuidado masculino. Isso. Então, assim, três grandes linhas, né? Você vai olhar o câncer de próstata, sempre, né? O Novembro Azul vai olhar sempre. E vai olhar as duas grandes doenças que hoje são endêmicas, né? O diabetes e a hipertensão. Você sempre vai fazer um rastreio disso. É claro que o que acontece? Você aproveita um momento de consultório para fazer um rastreio. Você não vai ser, por exemplo, como eu sou urologista, você vai receber a pessoa, vai fazer o rastreio específico da próstata, mas você, durante a entrevista, né, a anamnese, você rastreia esses outros fatores. E ao observar esses fatores, você direciona o paciente, né? Foi o que eu falei. Então, por exemplo, se eu detecto que o paciente está com triglicéridos alto, colesterol alto, eu já mando ele para o cardio, né? Hipertensão e tal. Checo as medicações dele de forma geral, né? E aí nós conseguimos fazer esse tipo de rastreio, além de fazer os exames próprios de próstata. Da diabetes, vou começar pela diabetes. Diabetes é o seguinte, eu já ouvi uma vez, a melhor definição que eu já ouvi da diabetes não está nos livros, está na prática. Eu ouvi um colega médico falando e eu nunca me esqueci disso. Diabetes é um câncer branco. Como assim? Diabetes é um câncer branco. O que isso quer dizer? Ela é uma doença degenerativa, o diabetes é uma doença degenerativa, é uma doença que mata, ela mata, é uma doença que é de difícil tratamento, tá certo? E é uma doença que está muito relacionada aos hábitos de vida e à herança familiar. Diabetes. Então, o que acontece? No dia a dia, né, você vê pessoas, é claro que socialmente você vai ver isso pouco, mas digamos assim, nas casernas, né, lá nos hospitais e tal, você vai ver pessoas com amputações, né? Por causa da diabetes. Por causa de diabetes. Isso é muitíssimo comum. Muitíssimo Cegueira comum. Também, né? Cegos. Você vai ver pessoas com amputações de membros inferiores. Vai ver pessoas com feridas que não cicatrizam. Você vai ver pessoas que perdem os rins, vão para diálise por conta do diabetes. O diabetes é uma doença vasculo-neurodegenerativa. Ou seja, ela destrói todo o sistema vascular da pessoa. Todo o sistema vascular. Por quê? Ao ter uma quantidade grande de glicose que não entra nas células, por isso que se mede pelo sangue, né? Essa glicose, ela vai intoxicando e destruindo os vasos sanguíneos. E aí os vasos mais finos são os das extremidades, da mão, do pé, próprio pênis, uma extremidade também. Então é muito comum o diabetes falar assim, eu sinto um choquinho na ponta do dedo. Formigamento. Isso é destruição de vasos. Isso é característico da doença. E aí, outra coisa, nesse ínterim, né? Ela é vasculonervosa. Nervosa por quê? Porque ela vai matando também neurônios. Então o corpo todo tem as suas terminações nervosas. Ela mata as terminações nervosas. Então, chega um ponto da pessoa não sentir dor. E aí... Traz amortecimento. Traz. Aí a pessoa esbarra o pé e não sente. Ela fica com a ferida. Como ela não tem condição vascular para irrigar a ferida não fecha. E aí vai corroendo a pessoa até chegar a situações de amputação. Então, ela corrói, ela estraga, por exemplo, o nervo óptico, aí a pessoa fica cega. Então, ela é uma doença muito perigosa, que deve ser cuidada desde o seu primeiro momento. O sistema vascular, se uma pessoa tem hipertensão, o sistema vascular, o nome já diz, está sobre tensão elevada. Então, é como se eu fosse batendo cada vez mais forte em uma tábua de madeira. Vai chegar um ponto que a minha força é maior do que a tensão suportada pela tábua de madeira e ela quebra.
A hipertensão é justamente isso. A pressão vai ficando alta no vaso até que ele rompe. Ele pode romper no cérebro. Aí é o que o pessoal chama de derrame. Ele pode romper no cardio, no coração. Aí é um infarto. Então, você pode ter uma doença vascular, que é o diabetes, que enfraquece todos o sistema circulatório, mas hipertensão é isso que mais mata no mundo hoje. Uau. Mata através do infarto, mata através do AVC. São os dois grandes matadores da humanidade hoje. Então, se você tem a chance de, numa consulta, fazer o rastreio do câncer de próstata, observar diabetes, observar hipertensão, você está dando a possibilidade enorme de qualidade de vida para uma pessoa. E é isso que o Novembro Azul quer, entendeu? Se o paciente chega lá, e aí como o médico, o urologista é treinado para isso, ele vê isso em poucos minutos, né? Ele vê isso eventualmente 10, 15 minutos ele vê tudo isso, porque está treinado para isso, né? O nosso treinamento é esse. Vendo tudo isso, aí ele já manda para os especialistas. Ele não vai ficar tratando de diabetes mesmo, porque o colega endocrinologista vai fazer isso muito melhor, né? Ele não vai ficar tratando a hipertensão arterial. O cardio vai fazer isso muito melhor. Um bom clínico vai fazer isso muito melhor. Mas a gente funciona como se fosse a chance que tem de pegar o homem por uma doença que só ele tem, que a mulher não tem, que só ele tem, e poder direcioná-lo para essa chance de ter mais anos de vida. Entendi. Tá bom? Doutor, deixa eu fazer mais uma perguntinha aqui sobre o diabetes. O diabetes ocorre pelo consumo excessivo de açúcar? É só por isso? Não. Então, ou seja, corta o doce e acabou. Não. Como é que... O diabetes tem dois grandes grupos, né? O diabetes tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é aquele diabetes que a criança tem por falta de constituição da insulina. Esse é o diabetes, é um diabetes próprio de pessoas que nascem com essa doença dessa forma. Eu tenho um sobrinho que acho que aos 12 anos Isso. Aí, ele manifestou, já está com 22. Aí vai se cuidar o resto da vida, né? Mas o grande é o diabetes 2. O diabetes 2 ele tem carga genética muito maior do que o 1. Tá? O 1 é mais uma doença autoimune. Ele funciona mais como uma doença autoimune. O 2 é uma doença genética. Então, se na sua família tem pessoas que têm diabetes, a sua chance de ter diabetes é maior. Mas, vamos adiante. Como é que acontece? O diabetes ele é uma dificuldade de carrear o açúcar, digamos assim, tá? O açúcar, a glicose que está no sangue para dentro da célula. É basicamente isso. Então, de onde que vem essa dificuldade? Essa dificuldade vem de alguns fatores. Primeiro, você tem que ter a insulina, que é liberada pelo pâncreas. Ela é liberada justamente para ativar a célula para que ela abra e o açúcar entre na célula e ela use aquilo como energia. Se você usa 100 de insulina hoje e consegue juntar tudo, ok. Se você come mais carboidratos, se a sua carga vai aumentando, o que o corpo precisa fazer? Fabricar mais insulina. E ao fabricar mais insulina, a célula precisa ter mais receptores. E ao ter mais receptores, ela funciona e recebe. Chega um ponto que você tem uma impossibilidade de ter a quantidade de receptores, logo você se torna resistente, é o famoso resistência à insulina, né? Para carregar aquela glicose para dentro. E se você não carreia, o corpo fica com aquela glicose lá. O que o corpo faz? Ele vai eliminar aquela glicose pelo sistema renal. Às vezes a pessoa faz xixi, o rim passa a deixar passar mais glicose, porque vai lesando o rim também, e a pessoa faz xixi, o açúcar sai no xixi, o xixi adocica. Então, o que acontece? Pessoas com dietas ricas, não só em açúcar, em todo tipo de carboidrato, aumentam o seu risco. Então, o que acontece? O carboidrato está onde? Está só no açúcar? Não. O carboidrato está nas farinhas de forma geral e nos açúcares. Então, se a pessoa se a alimentação da pessoa é basicamente pão, bolo, macarrão, biscoito,
bolacha, isso totalmente é carboidrato. E o que acontece? Você vai ter uma carga de carboidrato muito maior, até um ponto que você leva à falência de absorção desse carboidrato. Aí o diabetes aparece. Então, quando você mantém-se magro com uma dieta que tem aportes de gordura, proteína e carboidrato adequados, dificilmente se desenvolve diabetes. Dificilmente desenvolve. Mas como a gente está ficando com aportes de carboidrato cada vez maiores, então facilita. Então facilita você ter a falência do sistema de absorção daquela glicose. E aí quando você faz o exame, fura lá o dedinho, o que acontece? A glicose está alta. Se você, um exemplo, né? Se você não come, passa a noite em jejum e faz o exame de manhã, por isso que o pessoal laboratorial pede, você não vai ter um pico de glicose no seu sangue, certo? Claro. Aí eles vão medir a glicose que está circulante já. Real. Vai circulando ali. Quando você come e mede a glicose, ela vai estar em 180, 200. O alimento provoca alteração. Exatamente, aí o corpo vai e absorve. Mas quando esse sistema está desordenado, você come, o corpo não absorve, fica aquele ciclo lá funcionando. Aí essa glicose que não é aproveitada, ela começa a gerar lesões. Lesão nos vasos, porque ela está sendo carregada pelo sangue, lesão no rim, lesão hepática. Então vai gerando as lesões por onde ela fica acumulando. E é isso que é o grande problema, entendeu? E aí as extremidades são as primeiras a sofrer. Por quê? Porque você não vai ter o mesmo calibre de vasos, nem o mesmo retorno venoso que você tem na parte central do corpo. Os vasos são mais finos, aí eles vão se rompendo. E aí, no pênis, disfunção erétil. Então a pessoa vai tendo lesões sequenciais nos vasos, nos capilares finos penianos, e aí ela vai perdendo gradativamente a sua capacidade. Então, observando isso e cuidando isso, a pessoa fica melhor em tudo. Entendi. Então, ou seja, o alimento e o peso é de extrema importância, né, para uma boa saúde, né? Doutor Natan, o seu trabalho como urologista, eu acho que ele vai muito além, né, do Novembro Azul. Ele também passa pelo cuidado dos rins e de outras áreas da saúde, eu acho que feminina e masculina, né? O urologista, obviamente, ele é voltado para o masculino, mas o senhor como médico, eu acho que também abrange aí a questão da mulher, né? E o senhor também falou que há uma diferença, uma defasagem de idade de aproximadamente 8 anos, né? Em relação ao cuidado do homem e da mulher. A mulher, ela começa bem mais cedo ir ao ginecologista dela, e o senhor até citou um fato que é real, que eu tenho observado. Eu há pouco tempo atrás fui com a minha esposa no médico, e aí eu vi várias senhoras acompanhando o marido mesmo. E nos Estados Unidos, eu morei lá 14 anos, a gente vê muita senhorinha dirigindo o carro e o marido de lado. E ele muito mais derrubado do que ela. Né? Ela muito mais ativa, né? Eu queria que o senhor falasse qual seria uma idade interessante e por que, né, do homem buscar essa prevenção para o câncer. Ele começa a fazer exames. Qual é a idade e por que dessa idade? Tá. Por que não antes e por que depois? Tá. Sobre o câncer de próstata, o rastreio de câncer de próstata, ele é feito a partir dos 40 anos, é uma idade importante para o homem. Então você já começa a pedir exames de PSA, né? É o famoso exame de sangue da próstata, em torno dessa idade, quando você começa a ter alterações na próstata, tá? Então, aos 40 anos. Aos 50 anos é preconizado toque, o exame de toque anual para todos os homens. Entre 45 e 50 farão toque todos os homens que são morenos e têm histórico familiar. Então, 40 aos 45 fica basicamente no exame. 45 aos 50 você vai ter pessoas que têm fator de risco, mais fatores familiares associados, né? E 50 todos os homens.
Então, essa idade é a idade do rastreio do câncer de próstata, que é preconizado pelo Novembro Azul. Essa idade, quanto ao cuidado geral do homem, ele pode começar antes. Aí já não tem uma definição, igual você tem na Sociedade Brasileira de Urologia, mas a minha sugestão é que, no mínimo, aos 30 anos, o homem deve fazer seus exames, começar a fazer seus exames. Então, explica para mim, então, a diferença. Porque o senhor está sugerindo aos 30, aqui no Brasil acho que é 40 anos, né? 40 anos. Nos Estados Unidos começa a partir dos 45. Isso. Por que o senhor sugere 30 e por que aqui no Brasil essa é 40 e nos Estados Unidos 45? Assim, de uma forma bem clara, Brasil, por favor. No Brasil a gente tem a Sociedade Brasileira de Urologia. 45, toque para todos aqueles que têm fatores de risco. 50, toque para todos. 40 já se começam os exames. O 40 é uma definição geral. Vou te dar um parâmetro de comparação. A mulher, aos 35 anos, ela já está fazendo seus exames, porque começa já o seu período, em geral, né? Já começa ali por volta dos 40 anos, ela já está no climatério, a famosa menopausa. O nome é climatério, né? Então, vamos fazer um comparativo. O climatério masculino e feminino começam juntos, entendeu? Digamos assim, o homem começa a ter alteração do tamanho prostático aos 40 anos, por isso que é importante já fazer os primeiros exames. E nesse caso, você tem, por exemplo, a pessoa tem hiperplasia prostática, não é câncer, não é uma doença maligna, mas ela já tem alterações de próstata a partir dos 40 anos. Então, se a próstata começa a crescer com 40 anos, é muito claro que a pessoa deve fazer seus exames nessa idade. O rastreio em si é com 45, mas já se faz com 40 anos os primeiros exames de PSA, porque a próstata começa a crescer ou apresentar alterações em todos os homens nessa idade. Tá bom? Entendi. Mas por que o senhor sugere aos 30? Por que eu sugiro aos 30? Porque o que acontece? As pessoas, a partir dos 30 anos, nós estamos vivendo numa epidemia mundial de sobrepeso. Você, há 20, 30 anos atrás, digamos assim, na década de 80, a quantidade de pessoas com sobrepeso no Brasil não dava 30%, né? Hoje nós já estamos chegando a 50%, salvo engano. Então, o que acontece? Doenças que viriam posteriormente estão se antecipando. Nunca houve uma quantidade tão grande de pessoas que tomam medicações para dormir, para o sono, medicações de ansiedade, medicações para ganho de peso, assim, para síndromes metabólicas, né, para diabetes, hipertensão, igual tem hoje. E o que acontece? Está acontecendo cada vez mais cedo. Então, se eu consigo evitar que uma pessoa evolua para a hipertensão, diabetes, ou mantenha fora de problemas metabólicos, a pessoa ganha muito em qualidade de vida. Muito, muito, muito. Os adolescentes estão se tornando cada vez mais cedo. Você tem cada vez mais cedo adolescentes e crianças com síndrome metabólica, sobrepeso e obesidade. Então, eu sugiro fazer isso aos 30 anos, né? Se a pessoa já apresenta sobrepeso aos 30 anos, eu sugiro já começar a fazer pelo menos os exames iniciais. Não vai precisar de PSA. O PSA você vai fazer lá na frente quando a próstata está mudando, mas agora que há sobrepeso, há o risco de hipertensão, você ganha 10 anos, né? Se a pessoa está com o triglicéridos e colesterol alto, você ganha 10 anos. Já antecipa problemas, né? Antecipa muitos problemas. Porque o que acontece? A questão não é uma coisa que acontecia anteriormente, era igual se dizia, não, vou deixar para fazer os exames lá para depois, eu nem vou fazer. Ok, normal. Mas aí você está entrando numa roleta russa. Entendeu? Você não precisa entrar numa roleta russa, né? Você não precisa estragar. Tem um dado que nem é de medicina, mas é um dado geral, que 80% das pessoas no Brasil não fazem manutenção preventiva dos seus veículos. Espera quebrar para mexer. Entendeu? Não precisa. Se você faz a manutenção preventiva, continua com o risco de quebrar. Mas você diminui o impacto quando quebra, diminui o custo e diminui o risco de quebra. Se você transcende esse pensamento para a pessoa
de fazer os exames, de fazer o acompanhamento, você diminui o risco de contração de doenças, diminui o impacto das doenças e otimiza o tratamento de doenças. Se você pega um câncer de próstata no início, ele é potencialmente resolvido, totalmente em 100%. Se você deixa para depois, aí você vai ter um tratamento que machuca mais, tá? Você vai ter um tratamento que machuca absurdamente e você pode nem ter mais tratamento. Então, o que acontece? Se você antecipa e faz a manutenção, nossa, a qualidade é muito maior, tá? Por isso que eu sugiro fazer com 30 anos, porque as doenças que viriam com 40, 50 anos estão acontecendo com 30. Houve uma antecipação, né? Está havendo antecipação por causa de maus hábitos, né? Você tem sobrepeso e tem uma atividade física cada vez menor. Outro exemplo, as crianças, se você for um pátio escolar hoje, um pátio escolar de adolescentes, você vai ver os meninos todos, os adolescentes todos sentados ao telefone. E comendo batatinha frito. Você vai ver uma quadra com só aquele pessoal que joga futebol, só aquele pessoal que joga vôlei ou que for, só aquele mesmo grupo. O restante não movimenta mais. Então, isso antecipa a doença. Se você for nas crianças, onde as escolas tem crianças e uma quantidade grande de crianças tem telas, né, pode ser tablet, as crianças estão todas sentadas, elas não brincam mais. Então, o que acontece? Isso antecipa doenças que precisam do movimento, né? Quando a criança precisa do movimento, você não tem movimento, você antecipa a doença. Então, se você começa mais cedo, observando e já orientando, seu resultado posterior é melhor. Entendi. Doutor, tá muito bom o papo, né? É o que eu falei com o senhor. Quando a gente começa aqui a live, aí eu fico olhando as perguntas que a gente previamente prepara, imaginando que são dúvidas das pessoas, né? A gente faz uma pesquisa, essa coisa toda. Eu fico pensando, nossa, eu acho que vai sobrar tempo, né? E aí depois a gente chega no meio da live, não, o tempo vai dar. E depois a gente percebe, puxa vida, vai faltar tempo. E mais uma vez está acontecendo. Mas eu tenho duas perguntas para fazer para o senhor. Nós temos aqui 8 minutos para poder terminar a live. Eu tenho duas perguntas. Uma delas é dirigida, a outra eu vou fazê-la de modo livre. E a pergunta é a seguinte: o senhor comentou sobre exame de sangue, né, que é o PSA, né? E falou sobre o toque. As mulheres, elas já começam desde cedo fazendo o exame ginecológico, então elas estão mais habituadas a esse toque, né? Nessa parte do corpo. Não acontece com o homem. Talvez eu imagino que isso seja uma grande dificuldade, né? Para nós homens fazermos o exame de toque. Então minha pergunta é, se tem o exame de sangue, por que precisa ser feito o toque? Entendi. É uma boa pergunta. Que é tão desconfortável, meu Deus do céu. Mas é o seguinte, o toque é importante demais. O seguinte, vou tentar fazer uma analogia aqui, tá? Digamos que você tem um carro, certo? Se você tiver com o olho fechado e passar a mão sobre a lataria, você vai achar irregularidades se elas existirem. Achou a irregularidade aqui. Esse é o toque. Você passa o dedo e sente as irregularidades no corpo do terreno, do corpo prostático. Isso. E aí, o que acontece? Essas irregularidades podem não estar expressas no exame PSA. de sangue. Por outro lado, se você só faz toque, voltando lá no carro, o carro tem fluidos internos. Então tem o óleo do motor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se você só faz toque, você não vê o óleo do motor. Entendeu? Então você tem que saber como está sendo a produção de fluidos internos da próstata, PSA. Como está a conformação da próstata, toque. Então você pode ter PSA elevado com toque liso, normal. Você pode ter o contrário também, PSA baixo com toque indicando câncer. Então qual é o melhor? Os dois. Então, numa certa idade apenas um, e a partir de uma outra idade leva os dois. Os dois.
Porque o cruzamento dos dados dos dois é que aumenta a especificidade do rastreio. Ah, ok. Então, Entendeu? um não substitui o outro. Não substitui. É importante que... Um complementa o outro. Entendi. Então, terminando a analogia do carro, você quando vai comprar um carro, você olha a lataria, olha o estofamento. Ok, tátil, visível. Mas aí você chama o mecânico, ele abre lá e olha, esse carro fuma, esse carro ele queima o óleo, esse carro ele não circula água, então ele gasta gasolina. Então esse é o PSA. Entendi. Doutor, nós temos 5 minutos. E nesses 5 minutos eu vou fazer a pergunta final. E a pergunta final que eu sempre faço aqui, eu gosto de fazer, é a seguinte. Doutor Natan, qual a pergunta que o senhor gostaria de ter respondido e que eu não fiz para o senhor? Então me fala a pergunta e faz a resposta. que é a sua resposta final. Qual é a pergunta que o senhor gostaria de ter ouvido de mim, mas que eu não fiz, porque o senhor gostaria de respondê-la? Então, por favor. A pergunta qual é a vantagem de ser machão? Então explica para nós aí. Qual é a vantagem de ser machão? Qual é a vantagem de não fazer? E por que a gente escuta muito assim, nunca fez isso, por que vai fazer? E por que fala assim, meu tio, meu fulano bebeu a vida toda e nunca teve nada? É o seguinte, como eu falei, é uma questão probabilística. O cara fala assim, eu não quero fazer exame. Ótimo. A sua probabilidade é maior de ter problemas. Ou o cara fala assim, ninguém põe a mão em mim. Tranquilo, faça só o PSA. Mas o seu risco é muito maior. Ninguém vai forçar, né? Ou o cara fala assim, eu não vou a médico. Tranquilo. Direito seu. Direito seu. Não tem por que brigar, né? Acontece o seguinte, é que essas pessoas, elas não veem o final. Eu estou habituada a ver o final. Digamos que uma pessoa contrai câncer de próstata, vai para um hospital. Quantas vezes ela vai fazer o toque? Quantos exames ela vai fazer? Quantos ultrassons ela vai fazer? Quantas tomografias ela vai fazer? Quanto que ela vai ficar debilitada e a quantidade de pessoas que vai vê-la em situação debilitada e vão trocar a roupa dela e vão ter que lavar. Optou não fazer o toque, mas para ficar numa situação muito pior, muito tempo. Entende? Então, quando você opta, o que acontece? Muita gente opta por não fazer por desconhecimento do que virá a acontecer. Isso é fatal. Então, o que acontece? Quando a pessoa vai ao hospital, né, e eu trabalhei e trabalho muito em hospital, vê a consequência e vê o estado de fragilidade que o ser humano fica por conta da doença, o cara fala, não, tem que fazer. Dito isso, eu recebo demais pessoas de 50 e poucos anos no meu consultório falando assim, vem fazer toque. O senhor faz toque? Faço toque. Né? Minha função é essa. Mas eu não quero fazer PSA, não, quero fazer toque. Aí eu já pergunto, qual familiar seu está doente? Aí o cara fala, meu irmão. Meu irmão, hoje um falou assim, eu vim fazer o toque. Por quê? Porque meu pai morreu disso. E eu tive que ficar com meu pai. Aí eu falei, mas você nunca tinha feito? Ele falou, mas eu estava viajando, morava fora e tal, e vim, minha família me chamou, aí eu tive que ver meu pai, ficar com ele. Aí quando eu vi meu pai, eu falei, não, eu tenho que fazer esse exame logo. Aí apareceu no consultório hoje. Então, o que acontece? A pessoa não tem conhecimento de como a doença é severa. Uau. Não tem. Por isso que ela fala que não vai fazer. Entendeu? Quando a pessoa tem conhecimento do tanto que a doença é severa com o ser humano, de tanto que ela destrói o ser humano, fica muito mais fácil. Então, se você opta por não fazer, é um direito seu. Mas tenha conhecimento tenha o conhecimento da sua opção. Entendeu? Fazer é muito mais fácil. Ou seja, é desconfortável, mas é melhor fazer do que
do que Duras deixar. 5, É 10 verdade. segundos, mas salva a vida. Verdade. Doutor Natan, nós temos poucos segundos aqui. Vamos terminar a nossa live. Eu queria agradecer ao senhor por ter participado conosco esta noite. Queria agradecer as pessoas que participaram também ao vivo. A nossa live no dia seguinte é muito mais assistida do que às vezes ao vivo, então ela vai ter um alcance muito grande. Mas é possível que dúvidas tenham ficado, né? A gente nem abriu para perguntas, eu apenas fiz uma pergunta aqui que veio, mas que já fazia parte do meu script aqui mental. Então eu tenho certeza que dúvidas ficaram. O senhor tem algum endereço aí de e-mail, sei lá, algum telefone? Fala para mim aí, como é que a gente pode fazer contato com o senhor para poder esclarecer dúvidas caso tenha havido? Tem o meu Instagram, Ok. né? Instagram, o Insta lá, que é Dr. Nata Andrade. @Dr. Nata Andrade. Isso, de Natan Sim, Andrade. Andrade. Porque o Natan é com tio. Sim, então Né? fica Nata. Dr. Ok. Nata Andrade, Natan Andrade, né? Doutor Natan Andrade. Ele Ok. tem o meu Instagram lá. É um Instagram, assim, bem organizado, viu? É mesmo? Ele é feito baseado nas perguntas dos pacientes. Eles perguntam as coisas, eu crio o post e faço. Tá sempre lá. É como Ok. se fosse uma biblioteca. Ok. Então é legal lá. Tem também o meu consultório na Avenida Brasil, né? Eu vou falar o telefone Por aqui. favor, fale o Posso seu falar? telefone. Claro, não só pode como deve. 98207 4201. 98207 4201. Ok. Então, quem tiver alguma dúvida, tá aí os endereços do Dr. Natan no Instagram e também o WhatsApp dele, você pode fazer contato. E eu queria terminar dizendo, meu irmão, tabu é não se cuidar. Então, é melhor a gente cuidar agora, né, para evitar que a gente tenha um problema no futuro. E eu queria aproveitar e pedir aos nossos telespectadores aí que, por favor, sejam um investidor social. A Abas está num caminho muito bom, estamos abrindo 2 casas, vou dar notícia aqui em primeira mão, o diretor não está presente aqui, eu vou aproveitar. Nós estamos abrindo uma casa na Serra para atender crianças, adolescentes e idosos, e também em Contagem, todas elas em situação de vulnerabilidade social e também é econômica. Quem é vulnerável social é econômico, e a Abas está aberta para poder receber o seu investidor social. Entra lá no site da Abas, www.abasbetel.org. Nas nossas mídias sociais todas tem lá a informação de como você faz para ser um investidor social. Muito obrigado, Deus abençoe. Doutor Natan, até a próxima. Vomer, nosso técnico aqui, muito obrigado, Deus te abençoe. Uma boa noite a todos, até a próxima, um abraço. Tchau, saúde para todos. Saúde para todos. Fechou?